Oi, hoje vamos discutir um tema bem simples, acredito eu, ser o mais simples do canal, mas acredito que seja importante. Enfim, a pergunta é: pecado é tudo igual? Existe pecadinho, pecado e pecadão? É isso que vamos analisar. O meio religioso tem pregado muitos jargões. Em alguns casos não necessariamente há concordância com a Bíblia mesmo tendo sentido. A verdade é que é importante analisar biblicamente se um jargão tem base bíblica ou não, pois se tal jargão não é bíblico, estaríamos pregando heresias. Pior ainda, quando se populariza. Um popular jargão é: pecado é tudo igual. Essa afirmação presume que não há diferença entre pecados. Isso é, uma pessoa que peca ao roubar é igual a uma pessoa praticando mentira. É como se um pecado não é mais intenso que o outro. Mas antes de começar, vamos aprender o que é pecado e o que ele significa. Sei que muitos já estão carecas de saber o que significa, mas decidi fazer isso se porventura é a primeira vez que alguém novo na fé está entrando no canal. E não, pecado não significa coisa errada, porque isso é uma definição muito vaga. É fato que todo pecado é um erro, entretanto nem todo erro é um pecado. Vamos a um exemplo. Se você está fazendo uma prova da escola, se você não responde corretamente a um enunciado de um exercício, você erra a questão. Mas isso não significa que cometeu um pecado. Claro, não estou dizendo que você deva cometer de erros de propósito mesmo não sendo pecaminosos. Dito isso, vamos discutir o verdadeiro significado de pecado. A palavra grega para pecado é amartia. Ela significa errar o alvo, está relacionado a algo como desobedecer à lei. Quando alguém comete um pecado, está agindo de forma reprovável, desviando-se do caminho da retidão e honra. Resumindo, pecado significa transgressão da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7. Agora que sabemos o que é pecado segundo a Bíblia, e sabemos que no meio religioso é dito que é tudo igual, isso é, o pecado do crente que pecou, tem o mesmo peso do pecado cometido por um ateu, independente de qual seja. Vamos ver se biblicamente essa afirmação está correta. Se pegarmos nossas Bíblias, e abrirmos em Provérbios, capítulo 6, e lermos o verso 16 até 19, nossa dúvida já vai ser respondida. Exatamente, pecado não é tudo igual, como algumas pessoas do meio evangélico acreditam. Provérbios 6 e 16 a 19 já é o suficiente para quebrar a ideia de pecado tudo igual. Eu poderia terminar o vídeo por aqui, mas vamos continuar. O texto está todo grifado de propósito, para indicar que em amarelo está grifado as 6 coisas que Deus odeia. Em algumas versões está como detesta. Já o grifado em azul ou turquesa, indica aquilo que Deus abomina. Veja que interessante. Há uma certa hierarquia entre o odeia e o abomina. Quando Deus abomina algo, isso significa que é pior que algo detestável. Ou seja, se pecado é tudo igual, porque o ato de semear contendas entre os irmãos diante de Deus é considerado pior que os demais pecados anteriores. Outra passagem que derruba a ideia de pecado tudo igual, é quando Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que na passagem presente na tela, é dito que todos os pecados e blasfêmias seriam perdoados. A blasfêmia por si só, já é considerada um pecado grave. Agora imagina quando cometida contra o Espírito Santo. Se a afirmação de que pecado é tudo igual estivesse correta, aposto que, literalmente, ninguém seria salvo, pois se o pecado de alguém que blasfema contra o Espírito Santo tem o mesmo peso que um homem que roubou uma galinha, certamente, o homem que roubou a galinha nunca terá perdão. Percebe que esse jargão, além de não ser bíblico, é um equívoco. Você deve se perguntar, por que tem gente que prega isso? Eu acredito por 2 motivos principais. Primeiro, seria da pessoa ser nova na fé e leiga, e escuta então alguém dizendo que pecado é tudo igual. Ela adere a essa frase, e começa a carregar consigo mesmo, sem nem fazer uma exegese para verificar se essa frase está correta. Segundo motivo, seria porque é comum alguns pastores que dizem essa frase, na verdade eles estarem em pecado, e especificamente costuma ser o de adultério, para poder minimizar seu pecado. Eles costumam igualar o pecado de outro membro que é menos grave. Não apenas há diferentes graus de pecados, mas a gravidade é levada em conta a consciência e conhecimento de cada indivíduo.
Uma simples analogia: supondo que um turista visita um país e comete um determinado crime daquela nação, considerando que ele não sabe desta lei, em contrapartida um morador local comete o mesmo crime conscientemente, quem deve receber maior punição? Obviamente aquele que sabe. Biblicamente falando, é a mesma coisa. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquelas pessoas. Mateus 10:15. Nessa passagem, quando Jesus deu instruções aos apóstolos durante a jornada missionária, ele dá diversos conselhos e ensina um modo de agir, e quando um determinado local negar ou não dar ouvidos à palavra de Deus, Jesus diz para sacudir os pés, e complementa afirmando que, no dia do juízo vai haver mais rigor com os indivíduos que negaram o Evangelho, do que as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades altamente promíscuas e iníquas. Isso tem um motivo. Pense, de um lado temos duas cidades pecadoras, entretanto não veio mensagem da salvação, não veio anúncio das boas novas, não veio chamado ao arrependimento, não veio um Messias. Essas cidades são dignas de punição. Certamente que sim, mas não em comparação a uma geração em que veio mensagem da salvação, veio o anúncio das boas novas, veio chamado ao arrependimento, veio um Messias. Mesmo tendo esses privilégios, o povo fez questão de ignorar e não querer a salvação. Considerando isso, o julgamento será pior para aqueles que souberam da verdade, e fizeram questão de ir contra. Então percebe-se que existe graus de pecados, e que pode ser influenciado conforme o conhecimento que a pessoa tem sobre a palavra de Deus, podendo ser pior ou não. Vamos ler mais passagens a respeito disso. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus 11:20-24. Veja que no dia do trono branco, Deus julgará a cada pessoa conforme sua conduta e conhecimento a respeito das suas leis. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse 20:12. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:47-48. Então percebeu? Pecado não é tudo igual. A pessoa que mata um inocente é pior que uma criança que mentiu para seu coleguinha, por exemplo. Lógico, o fato de haver pecados menos graves que outros, não significa que devemos praticar qualquer tipo de pecado. Outra coisa a ser destacada é, o cristão que comete o adultério, é pior que o ímpio que comete o mesmo pecado, porque o cristão conhece e sabe que na lei diz não adulterarás, não há desculpas. Enfim, o vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.